Chega aquela época do ano, sabe? Aniversário, uma data especial, e aí começa aquela corrida pelo presente perfeito para uma criança. A gente entra numa loja e nossa, uma avalanche de plástico colorido, brinquedo que pisca, que fala, mas que muitas vezes, depois de uma semana, já está esquecido num canto. Aí a gente fica pensando, né? Será que existe uma alternativa? Um presente que não perde a graça, que cresce com a criança? Exatamente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A proposta é assim, ousada. E se um presente pudesse de fato plantar uma sementinha de curiosidade para a vida toda? Vamos mergulhar num material fascinante do Carlos Eduardo Godoy, que defende presentes que conectam as crianças com a natureza. E olha, é importante dizer logo quem ele é. O Godoy tem mais de 35 anos de experiência nisso, levando criança para trilha, dando aula de ciências. Ele mesmo diz numa nota: aprendi muito com cada pergunta que fizeram. Sou grato. Essa paixão, essa experiência que vai ser o nosso mapa aqui. Perfeito. E o nosso objetivo aqui não é só listar ideias de presentes, é ir mais fundo. Com base no que o Godoy apresenta, a gente quer entender o mecanismo por trás disso, sabe? Por que um simples binóculo ou um caderno pode ser mais transformador que o videogame mais moderno? O que essa conexão com a natureza realmente desperta e como nós, adultos, podemos ser facilitadores dessa mágica? Ótimo. Então, vamos começar pelo começo. O artigo defende essa conexão, mas, na prática, concorrência desleal, né? Como é que uma folha, uma formiga consegue competir com um tablet super colorido, cheio de estímulo? O que acontece no cérebro e no corpo de uma criança quando ela faz essa troca? Essa é a pergunta de 1 milhão. E o artigo responde isso de um jeito muito elegante, sabe? Estruturando os benefícios em pilares. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o desenvolvimento físico e emocional. Explorar a natureza é um convite ao movimento. É correr na grama, pular poça, subir em árvore. Isso desenvolve coordenação, resistência, fortalece a saúde de um jeito que, assim, nenhuma atividade dentro de casa consegue. Mas tem outro lado, o emocional. O material destaca algo que a ciência comprova cada vez mais. O contato com ambientes naturais tem um efeito calmante, reduz estresse, ansiedade. Para o humor dela mudar completamente. Exato. É como se o ambiente ajudasse a regular as emoções. Sim. E essa regulação abre espaço para o segundo pilar, que é o desenvolvimento cognitivo e científico. E aqui a coisa fica realmente interessante. A grande sacada do autor não é só dizer que a natureza é boa, é mostrar que com as ferramentas certas a criança muda de papel. Ela deixa de ser uma consumidora passiva de entretenimento e passa a ser uma produtora ativa de conhecimento. Como assim, produtora de conhecimento? Explica melhor isso. Pensa numa criança com uma lupa observando uma joaninha. Ela não está só vendo, ela está investigando quantas pintas ela tem, para onde ela está indo, ela está formulando hipóteses, testando, observando. Isso é um método científico na sua forma mais pura e divertida, entende? Ela vira uma pequena cientista no seu próprio laboratório a céu aberto. Nossa, faz todo sentido. É uma mudança de postura total. E isso me leva a outro ponto que o artigo levanta: o estímulo à autonomia e à criatividade. A partir do momento que a criança tem as ferramentas dela, o kit de exploração, ela se sente no controle. A aventura é dela. Exato. Um caderno de campo não é só um caderno, é um passaporte para a criatividade. Ali ela pode desenhar uma flor que achou, colar uma folha diferente, anotar uma pergunta que surgiu. Não tem certo ou errado, é o registro pessoal da expedição dela. Isso dá um senso de responsabilidade, de propriedade sobre a própria jornada, que é muito poderoso. E essa jornada não precisa ser solitária, né? O que nos leva ao quarto pilar que o texto aborda: a conexão familiar e social. Fico pensando que esses momentos criam um tipo diferente de memória. Um tipo muito mais profundo. O artigo enfatiza que essas atividades são uma oportunidade de ouro para fortalecer laços. É o avô ensinando o neto a identificar o canto de um bem-te-vi, são os pais se maravilhando junto com o filho. É uma atenção plena, compartilhada. Algo raríssimo hoje em dia. É diferente de sentar junto para ver um filme, onde cada um está imerso na sua tela. Ali, a imersão é na experiência conjunta, na descoberta mútua. E isso nos leva, claro, ao quinto pilar:
O elefante na sala de toda a família. Menos telas, mais experiências reais. A abordagem do artigo sobre isso me pareceu bem equilibrada. Sim, o que é fascinante aqui não é uma demonização da tecnologia, mas uma valorização do que só o mundo real pode oferecer. Uma tela estimula, no máximo, 2 sentidos, visão e audição. A natureza convoca todos eles. É o cheiro da terra molhada, a textura áspera de um tronco, o som do vento, o gosto de uma amora colhida no pé. É uma experiência sensorial completa, de 360 graus. Mas aí surge uma dúvida. Hoje existem aplicativos incríveis que identificam plantas, o canto dos pássaros, com a câmera do celular. Isso ajuda ou atrapalha essa experiência? Que ótima pergunta. O artigo não entra nesse mérito, mas a gente pode inferir. Eu diria que a tecnologia pode ser uma ponte, mas não o destino final. Usar um app para identificar uma planta é fantástico. O problema é quando a interação para por aí. A ideia é usar a informação do app como um ponto de partida, sabe? Ah, essa é uma samambaia. Vamos tocar na folha dela? Vamos desenhar no nosso caderno? A tecnologia é uma ferramenta, como uma lupa. Ela enriquece a exploração desde que não a substitua. Entendi. A tecnologia como um mapa, não como território. Bom, acho que o porquê ficou muito claro. Agora vamos para a parte que todo mundo deve estar esperando. Se a ideia é tão boa, por onde a gente começa? O que a gente dá de presente? O artigo tem uma sugestão central que eu achei genial. A ideia de montar um kit de exploração. Exato. A própria ideia do kit já é parte do encanto. Não é um único objeto, é um conjunto de possibilidades. E a base de tudo, o que unifica o kit, é uma mochila. A mochila já comunica aventura, independência, é o lugar onde a criança guarda seus tesouros. E dentro dessa mochila, o autor sugere alguns itens-chave. O primeiro são os livros sobre natureza. Podem ser guias de campo ilustrados sobre aves ou insetos da região, ou até histórias de aventura que inspiram, né? O livro acende a curiosidade antes mesmo de sair de casa. E depois vem as ferramentas que eu chamo de extensões dos sentidos, o binóculo e a lupa. Eles são transformadores porque revelam um mundo que está o tempo todo ao nosso redor, mas que é invisível ao olho nu. Um pontinho no céu vira um pássaro com plumagem detalhada. O musgo vira uma floresta em miniatura. Essa mudança de escala é uma explosão para a mente de uma criança. Sabe o que me surpreendeu na lista do autor? Um item que, à primeira vista, não parece um presente divertido. Calçados adequados. Eu jamais pensaria em dar um par de botas de trilha de presente, mas lendo o artigo fez todo o sentido do mundo. É a fundação da aventura. Pode parecer um presente pragmático, mas ele é um facilitador essencial. De que adianta ter o melhor binóculo se a criança não consegue andar 10 metros porque o tênis está escorregando? Um bom calçado dá segurança, conforto, e é isso que permite que a criança se entregue à exploração sem medo. É o presente que garante que todos os outros possam ser usados ao máximo. Perfeito. E para registrar tudo isso, o kit se completa com o caderno de campo e lápis de cor. E esse caderno se torna um tesouro. Eu lembro de um que eu tive quando era criança. Colhei uma folha de samambaia e anotei do lado, parece uma pena de dinossauro verde. Décadas depois, olhar para aquela página me transporta de volta para aquele momento, para aquela sensação de descoberta. É uma cápsula do tempo da própria curiosidade. Adorei essa imagem da cápsula do tempo. E o autor vai além do kit. Ele expande a própria definição de presente ao sugerir: presentear com experiências. Sim, e essa talvez seja a sugestão mais poderosa. Presentear com uma visita a um parque nacional, um jardim botânico, a diferença é fundamental. Um objeto pode quebrar, ser esquecido, uma memória bem construída, um dia de aventura em família, isso fica para sempre. O valor emocional disso é, na maioria das vezes, imensurável. Ok, a essa altura acho que convencemos todo mundo. Temos a teoria, o porquê, e temos as ferramentas, o quê. Mas agora vem a parte crucial, o como. A gente sabe que na hora do vamos ver, o plano pode desandar. Eu compro o kit, planejo o passeio
e 10 minutos depois ouço a frase: "Tô entediado, quero ir para casa". Como garantir que a expedição seja um sucesso? Esse é o ponto onde muitos pais travam, e o artigo oferece dicas bem práticas para o adulto que está liderando a expedição. O primeiro passo é o planejamento. Não é para improvisar totalmente. É preciso escolher um local adequado para a idade da criança. Uma trilha de 5 quilômetros pode ser ótima para uma criança de 10 anos, mas um pesadelo para uma de 4. É importante checar a infraestrutura, se tem banheiro, áreas de descanso. E a preparação da mochila também, né? Além do kit de exploração. Sem dúvida. O artigo lembra do essencial: lanches saudáveis, bastante água, protetor solar, repelente, chapéu. Fome, sede ou picada de mosquito são os maiores inimigos de qualquer aventura. Estar preparado para isso é fundamental. Certo, tudo preparado. Chegamos ao local. Como manter a criança engajada? O autor dá uma sugestão que eu adorei: criar desafios divertidos. Ele fala numa caça ao tesouro da natureza. É uma ideia fantástica, porque transforma a caminhada num jogo, numa missão. E o melhor é que pode ser adaptada para qualquer idade. Para os menores, pode ser: vamos encontrar algo vermelho? Ache uma folha em formato de coração? Para os maiores, os desafios podem ser mais complexos. Encontre 3 tipos diferentes de líquen. Outra ideia que funciona bem é o bingo da natureza. Antes de sair, a gente desenha uma cartelinha com coisas para encontrar. Uma pinha, uma pena, uma pedra lisa. Quem completar primeiro, ganha o direito de escolher o próximo lanche. Isso gamifica a experiência e mantém a atenção lá em cima. Com certeza. Outra técnica é o mata de sons. Parar por um minuto, fechar os olhos e tentar identificar todos os sons. Estou ouvindo um pássaro, o vento nas árvores. Isso treina a escuta atenta, uma habilidade cada vez mais rara. Mas e se, mesmo com tudo isso, a criança empacar? Aquele medo de insetos, por exemplo. Ah, uma aranha. Como o adulto deve agir? O papel do adulto aqui é crucial, e o artigo aborda isso no ponto final. O adulto não é um supervisor, é um guia e parceiro. No caso do medo, a pior coisa a fazer é dizer: não seja bobo, não faz mal. O ideal é validar o sentimento e transformá-lo em curiosidade. Uau, você viu uma aranha. Vamos observá-la de uma distância segura. Olha como a teia dela brilha. A ideia é substituir o medo pela admiração. E o que fazer quando a criança faz uma pergunta e a gente não sabe a resposta? Por que essa árvore é torta? É um momento de pânico para muitos pais. Esse é o melhor momento de todos. O autor enfatiza que o adulto não precisa ser uma enciclopédia. A resposta mais poderosa que se pode dar é: que ótima pergunta. Eu não sei, mas vamos descobrir juntos. Isso mostra que aprender é um processo contínuo e que a curiosidade compartilhada é o motor do conhecimento. Tira um peso enorme das costas do adulto. E depois que o passeio acaba, a experiência continua. O artigo fala da importância do registro pós-passeio. Exato. A aventura não termina quando se entra no carro para voltar. Em casa, no momento tranquilo, a sugestão é pegar o caderno de campo. Qual foi a parte que você mais gostou hoje? Vamos desenhar aquele bicho que a gente viu. Esse ato de revisitar a experiência ajuda a consolidar o aprendizado e a fixar as memórias. Resumindo tudo isso, fica claro que a proposta do Carlos Eduardo Godoy vai muito além de uma lista de compras. A ideia central é que, ao escolher esses presentes, não estamos dando só objetos. Estamos oferecendo, nas palavras dele, uma janela para um universo de descobertas, aventura e encantamento. São presentes que cultivam empatia, interesse pela ciência e uma nova forma de se relacionar com o mundo. E para quem quiser ir mais fundo, ele tem um livro chamado Tem Bicho no Meu Jardim, que parece um próximo passo natural. Sem dúvida. E toda essa nossa conversa baseada no material nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. Vimos como ferramentas simples, como uma lupa ou um caderno, podem ter um impacto gigantesco no desenvolvimento de uma criança. Então, a provocação que fica é: se um simples presente material pode despertar uma vida inteira de curiosidade científica ou de paixão pela conservação, que outras ferramentas simples, não necessariamente materiais,
podemos oferecer às crianças para desbloquear futuros que nem imaginamos? Que tipo de perguntas, conversas ou mesmo silêncios compartilhados podem ser tão ou mais poderosos que qualquer objeto que a gente possa comprar?